Resumindo, essas contas que a gente está falando, a prefeitura tinha 15 anos, não sei se alguém aqui sabe disso, que ela descontava o INSS, ou seja, todo trabalhador, quando ele trabalha numa empresa, a empresa desconta o INSS e tem que fazer o repasse para o governo federal. A prefeitura não é diferente, ela tem que fazer a mesma coisa. Sendo que a prefeitura fez o seguinte, durante 15 anos, ela descontou o INSS, só que ela não repassou para o governo federal. Isso quer dizer o seguinte, quando uma prefeitura ela não faz o repasse ao governo federal de um tributo federal, ela fica negativada, ok? Resumindo, depois de 15 anos sem pagar, criou-se uma dívida de 130 milhões de reais, ok? Eu tenho quase que certeza que a maioria aqui desconhecia isso. Com 130 milhões de reais, a gente tinha que tomar uma decisão. Eu continuaria não pagando, mas em contrapartida eu não poderia mais receber recursos de repasse. Eu não poderia assinar convênios com o Estado e também não poderia assinar convênios e também trazer parcerias com o governo federal, como uma dessas e várias dessas que aqui a gente está colocando. E nós priorizamos, nós começamos a pagar um parcelamento e hoje, atualmente, a prefeitura paga o equivalente a 3 milhões e 700 mil reais por mês. Por que eu estou falando tudo isso? E o que isso tem a ver com aquilo que cada um aqui, de alguma forma, tem como pleito? Porque isso interfere também a nível de estrutura física, seja das unidades escolares, seja da parte de estrutura física das praças existentes. Só para vocês terem uma noção, eu não sei se todos estão acompanhando, por exemplo, recentemente nós inauguramos aí umas 6 ou 7 praças. Entre elas, por exemplo, a Praça do Sobec, não sei se alguém conhece, eu já tive a oportunidade de ver, a Praça do Skate, a Praça do Sumaré, a Praça do Rodo, da Vila Tiradentes, e todas elas com equipamento de ginástica que pode ser utilizado para o jovem, para o adulto, para o pessoal da melhor idade, todas elas com brinquedos para as crianças, que é claro, aqui foi falado uma coisa importante, que chama qualidade de vida. Qualidade de vida, quando foi falado pelo professor, né, ele citou no sentido de saúde, mas qualidade de vida é um conjunto de coisas. É o quê? Você tem que ter educação de qualidade, você tem que ter uma saúde de qualidade, você tem que ter um esporte, um lazer de qualidade e outros itens que compõem esse sentimento. E daí é importante dizer que essas unidades foram já entregues, mas nós temos mais 45 para inaugurar. Ou seja, os equipamentos que hoje a instituição que vocês acabaram de criar estão pleiteando para ser utilizado como ferramenta e instrumento de trabalho, infelizmente no passado não pôde ser utilizado, desculpa até a expressão e a forma que eu vou falar, porque estava tudo uma porcaria. As praças de São João, e não está há 3 anos e meio, que é o período que nós assumimos a prefeitura, mas estão há 10, 20 anos largados. Não tinha nada. Eu não sei se alguém aqui foi em uma dessas inaugurações ou foi em alguma dessas praças que nós moramos. Todas elas fizeram sintética, com equipamento de qualidade, até para que a população tenha um espaço, seja aqueles que gostam do esporte ou que gostem do lazer, seja para levar os filhos, né? Porque, infelizmente, a nossa população é muito pobre. Quando você roda uma pesquisa na cidade e pergunta o que você gosta de fazer no seu lazer, a resposta é uma só: shopping Grande Rio. Só tem isso. Ou melhor dizendo, só tinha isso. Porque a gente tem que construir, na verdade, uma cidade com características e perspectivas melhores. Mas isso não acontece de uma hora para outra. Isso acontece a médio e longo prazo. Aqui foi falado, por exemplo, de escolas. Eu não sei se alguém aqui teve a oportunidade de conhecer a escola Francisco Agostinho da Costa. A Francisco Agostinho, ela fica atrás do Hospital do Morrinho, ali em Engenheiro Leopoldo. Alguém conheceu essa escola aqui, por acaso? Eu poderia afirmar que essa escola parece uma faculdade. Tá certo, campeão? Tá certo, senhor? Tá certo, querido? Por que eu estou falando isso? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Nós assumimos a prefeitura, eu fiz aquelas visitas, né, que a gente não informa ninguém, ou seja, aquelas que não tem hora marcada. Quando chegaram, as crianças, na verdade, estavam merendando no chão e uma parcela estava merendando dentro da sala de aula. Essa escola era de um pavimento só e estava correndo risco de cair em cima das crianças. Esse era o estado de quase todas as escolas do município. Era o que? Era a infiltração, eram escolas completamente depredadas. E esse é o quadro que nós encontramos na nossa cidade.
Nós tomamos uma decisão nessa escola, como várias outras, que foi retirar as crianças naquele momento, com uma certa urgência, demolimos aquela escola e subimos um prédio de 5 andares com uma quadra poliesportiva em cima. E isso hoje, para a gente, vale muito porque ela virou uma escola de referência aqui e, consequentemente, virou a primeira escola no estado do Rio de Janeiro e a segunda no Brasil a ter 100% das salas com lousa eletrônica. O que é a lousa eletrônica, para quem não conhece? É o quadro que muitas vezes as pessoas utilizam com giz ou com piloto, mas é um quadro completamente informatizado. Tem aquele sistema parecido com o iPad, iPhone, que você vem e puxa para um lado e para o outro. O professor não precisa levantar para escrever. Escreve no palmitório e aparece na tela. É o que há de mais moderno em tecnologia hoje utilizado no mundo, a serviço hoje da população de São João do Meriti. Só que tem um detalhe. Aqui nós temos aproximadamente, por baixo, 150 pessoas. Somente 3 viram. Somente 3. Só que tem um detalhe, nós temos 60 escolas do município. Das 60, nós já entregamos 29 prontas. 29. E até dezembro, a gente está entregando, pelo menos, se Deus quiser, mais de 50. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente tem uma unidade, cada uma dessas escolas, a gente está ampliando sala de aula, colocando laboratório de informática, sala de leitura, biblioteca, sala de reforço, e aquelas que têm espaço onde a horta comunitária. Mas também ampliando com quadra poliesportiva. E tem tudo a ver com aquilo que ainda há pouco vocês mesmos pleitearam. Porque a maioria das escolas não tinham quadra. Não sei se alguém aqui conhece a unidade, integrada pelo Gregal, tem Coisa da Rocha, que foi onde eu estudei. A minha vida quase toda. A unidade não tinha quadra, hoje tem. Como vários outros, não vou aqui citar. Começa mesmo que ainda há pouco eu falei, só que a quadra dessa é no último andar. É no 5º andar, é a quadra poliesportiva. O que eu quero deixar claro para cada um de vocês, que eu não vejo com dificuldade nenhuma de uma parceria, ok? Com a instituição, no caso, a esportiva, certo? Com a instituição esportiva no sentido da gente utilizar as áreas públicas. Só que você tem uma questão que é a da legalidade. O prefeito não pode escolher uma instituição. Você tem que fazer um chamamento público assim, porque a lei determina. É claro que, como vocês têm aqui um movimento que a gente nitidamente percebe que não existe outro, é quase que natural que vocês vão acabar ganhando. É quase que natural. Só que a gente tem que seguir as regras que a lei prevê. Até para não dar problema nem para o prefeito e nem para a instituição e aqueles que pertencem a ela também. Não adianta fazer que hoje depende de prefeito. O chamamento público é um instrumento da legalidade de um procedimento que tem que ser executado. E aí depende da procuradoria, depende de outros instrumentos. O que vocês têm aqui, que a gente pode fazer aqui, é o seguinte, é a boa vontade política no sentido de tentar fazer daquilo que é um sonho se tornar uma realidade. Agora, ninguém constrói nada sozinho. Constrói quando vocês, acima de tudo, começam a perceber da necessidade da união. Essa unidade é que faz a diferença. Porque se vocês não tivessem se unido, talvez a gente não tivesse a oportunidade de estar conversando hoje. E aí, provavelmente, se vocês não têm, primeiro, a proposta, naturalmente, eu fico sem condições também de avaliar qualquer segmento. E a verdade é o seguinte, apesar daqui ser dito, em vários momentos, pagar dívida atrasada, essa escola, por exemplo, ali em cima, das duas escolas do Rio, ela custou equivalente a R$ 1.200.000 para ser construída. Mas tem um detalhe, só para vocês fazerem umas contas. Eu não sei se todos lembram, quando nós assumimos a prefeitura, o posto de Éden, 24 horas, estava fechado há 6 anos. Lembra que a gente reabriu ele e funciona 24 horas? O posto da Vila São João estava fechado também há 6 anos. Nós reabrimos 24 horas. O posto do Sumaré, a gente teve que demolir e fazer um posto novo, porque estava caindo aos pedaços, tinha caramujo preso nas paredes. Esse é o estado que nós pegamos na cidade de São João do Meriti. Aquele posto de Sumaré, ou aqui em Éden, ou ali em São João, aí na Vila São João, em média, um posto desse, na faixa de R$ 1 milhão. Somem essas contas que vocês vão entender por quê. Por exemplo, uma quadra, como a do Rodo, não sei se alguém aqui conheceu a quadra do Rodo, a quadra do Rodo foi na faixa de R$ 700.000. Se você pega um posto de saúde na faixa de R$ 1 milhão, uma escola de 1.200 e uma quadra de 700, a gente está falando de 2.900.
Lembra quanto a gente está pagando por mês hoje somente de dívidas atrasadas? 3.700. Isso quer dizer o seguinte, tenta imaginar quantas escolas, quantos postos de saúde, quantos espaços públicos de lazer, pode ser N coisas. A gente poderia estar construindo por mês se a gente não precisasse pagar contas atrasadas de outros governos. Só que a maior parte da população, ela desconhece o processo administrativo de uma prefeitura, até porque ninguém é obrigado a conhecer, e por outro lado também, um grande segmento da política do nosso município nunca teve interesse de esclarecer como funcionava. Mas por quê? Porque o ponto do pior, melhor. Quem aqui passou no centro de São João recentemente, por favor? Pode levantar a mão. A gente poderia afirmar que o centro de São João está passando por um processo de transformação? Sim ou não, gente? Claro, sim. Vocês lembram como é que era o centro de São João? E para passar você não conseguia, porque no centro de São João tinha mais de 1.000 camelôs. Mais de 1.000. Vou falar uma coisa para vocês entenderem o que está acontecendo na cidade. Tinha mais de 1.000 camelôs somente no centro. Aí eu mandei fazer um recadastramento para entender quem eram aquelas pessoas que estavam ali. Resumindo, somente 230 e poucos eram da cidade. Aí eu fui levantar e descobri o seguinte, que na verdade não eram camelôs, eram empresários que pegavam carretas e distribuíam várias bancas, ao invés de abrir uma loja, uma empresa, pagar tributo para a prefeitura arrecadar, eles faziam o quê? Ganhavam uma vantagem em cima dos outros. Não assinava a carteira, ganhava vantagem em cima dos outros, e ninguém aqui é bobo, fora aí as crianças, é claro, mas sabiam o seguinte, que para entrar lá e botar uma barraca tinha que pagar alguém. Era assim que funcionava no centro de São João? Sim ou não, gente? claro. Era assim que funcionava. Era 30 ou 50 reais por dia. Só que isso chegava ao ponto das pessoas chegarem a ter 300 mil reais por mês somente de propina. É essa a realidade do município. Aí quando eu for para lá, quem passa no centro de São João hoje, percebe-se que o centro hoje, com todo respeito a Belfor Roxo, a Nova Iguaçu ou a Caxias, não deixa nada a desejar, talvez muito melhor. Eu cheguei ao ponto de estar outro dia no centro, uma senhora me parou, e ela falou uma coisa para mim que muito me tocou. Ela disse o seguinte, prefeito, eu quero pedir desculpas. Eu disse, por que desculpas? A gente entende, a pessoa que fala, a gente de repente, eu quero pedir desculpas porque eu fui uma das pessoas que mais falei para o senhor. Porque o senhor estava quebrando o centro todo, e eu não sabia como é que ia ser o projeto. E aí, por não entender, eu não tinha noção de como ia ficar. Só que hoje o senhor está entregando aqui a obra e realmente ficou maravilhoso. Eu quero te dizer uma coisa. Hoje eu passo a dizer para todo mundo que eu tenho orgulho de dizer que lá em São João Meriti, que eu não tenho mais vergonha de chamar e convidar as pessoas para vir conhecer o centro de São João. É claro que aquela realidade do centro ainda não chegou em todas as cidades. Mas se você for em Coelho da Rocha, tem alguém de Coelho da Rocha aqui? Alguém viu como é que está sendo confusão? Está ficando igualzinho o centro ou não? Está dando vontade de dizer que vai em Coelho da Rocha. Mas por quê? Porque vai melhorar. Eu estou passando essas informações para vocês, porque é natural que todo sistema de mudança, é natural que as pessoas têm dificuldade de assimilar. Acima de tudo é a questão cultural. E daí a importância de dizer que quando aqui foi colocado a questão do esporte nas escolas, eu dou total apoio a essa questão, não vejo dificuldades. Utilizar os espaços públicos, a mesma coisa. Aproveitar a estrutura das escolas e equipamentos públicos. Gastos, foi uma colocação que teve um companheiro, gastar com esporte, ok? Por que a gente está falando isso? Não em sentimento de discordar com o companheiro, mas também para orientar os companheiros aqui presentes, que são recursos diferentes. Eu lembro que muita gente falou assim, rapaz, esse prefeito é bom, só quer saber de fazer praça. Alguém já escutou isso? Sabe por que alguém já escutou isso? Porque, eu não sei se todos lembram, algumas pessoas comentando na internet, quando eu tentava conversar, falavam o seguinte, prefeito, pai, está ficando maluco, está quebrando a cidade toda ao mesmo tempo. Por que não quebrava essa parte aqui, consertava, quebrava aqui, consertava, quebrava aqui, consertava e quebrava aqui, consertava? Primeiro, porque não podia. Primeiro, porque a presidente Dilma Rousseff, ela baixou um decreto no ano passado, no dia 30 de novembro, o Márcio conhece bem essa realidade, que determinava o seguinte, as prefeituras que não utilizassem recursos, oriundos do governo federal, até essa data, iriam perder os recursos.
Alguém sabia disso aqui? Tá certo, chefe? O Márcio, com certeza, a senhora do comissário. Resumindo, o que nós fizemos? Todas as praças e locais com calçadões e outras áreas que já estavam licitados, eu chamei os empresários que ganharam a licitação e falei, faz o seguinte, cerca tudo com tapume, bota o container e sai quebrando tudo. Sabe por quê? Quando eu faço isso, eu, na verdade, eu travo o financeiro e o governo federal não pode mais tirar o recurso da gente, porque é considerado a primeira medição. Porque quem mede isso é a Caixa Econômica Federal. Resumindo, as pessoas que não entendem disso naturalmente vão criticar o governo achando que não houve planejamento, quando na verdade é completamente ao contrário. E por que eu estou falando isso? Porque enquanto você tem um governo, você também tem a oposição. Eu lembro que a oposição, e por isso que eu falei, e eu perguntei quem aqui já tinha escutado, a oposição falou assim, caramba, rapaz, esse prefeito não quebrou tudo. Isso replicou naturalmente até vocês. Só que depois, quando a gente começou a entregar as praças, esse prefeito agora só quer saber de fazer praça. Só que ele esquece que a gente já entregou a metade das escolas prontas, reabrimos unidades de saúde, e acabamos de comprar o Hospital João 23, que é o hospital infantil aqui na Praça da Bandeira. Não sei se alguém conhece. Quem conhece o hospital infantil? João 23. Acabamos de comprar tem 20 dias. Só que a gente não fez só isso. Trouxemos a UPA aqui com eles. Agora conseguimos a segunda UPA que vai para São Mateus, que vai ficar ali na praça, em frente à praça. Tem antiga Sendas, atrás das Sendas. Trouxemos em conjunto com o governador do Estado, aqui no Hospital da Mulher, em várias ações. É natural que no programa eleitoral as pessoas vão poder visualizar essas coisas. Mas quando a senhora está falando outra coisa, é porque o cidadão poder enxergar aquilo na prática. E dizer a cada um de vocês que, no caso da cidade na praça, melhorar a qualidade de vida tem a ver com aquela questão, nós vamos iniciar as obras de 2 praças da juventude. Que, na verdade, é a praça modelo do Ministério do Esporte. Ok? Uma delas é em Coisa Rocha, que fica do outro lado. Por que a gente escolheu Coisa Rocha? Algumas pessoas vão falar assim, já, o prefeito mora lá, vai fazer lá? Não. A gente tem um problema seríssimo na cidade. Nós não temos espaços que são grandes. Ou seja, a cidade tem a maior densidade demográfica da América Latina, e aí é natural que você não tem muitos espaços públicos para, de alguma forma, seja reformar praça, fazer praça nova, ou criar outros tipos de ambientes, então tem muitas dificuldades. E aí a gente precisava ter no mínimo 7 mil metros quadrados. A praça de Coisa Rocha tem 5.500. Não atingiu o mínimo de 7. O que eu fiz? Eu tive que comprar um pedaço da área da Supervia. Tivemos que comprar agora 1.600 metros para a Supervia para organizar o projeto. Alguém aqui é da Araruama, da região da Araruama? Não tem ninguém de lá? Olha, lá na Araruama, por exemplo, só para você entender, tem um clube de Araruama, o pessoal aqui deve conhecer. Aquele clube de Araruama, a gente vai demolir agora aquele espaço todo vira Praça da Juventude também. E é importante que vocês entendam isso, porque o segmento na área de esporte, de professores, que aqui em Pleitear, juntamente com o professor André, vai ter, na figura da prefeitura, um parceiro, no sentido de tentar construir um instrumento que possa, de alguma forma, ajudar. Mas, ao mesmo tempo, seguindo os trâmites da legalidade para que não tenhamos problemas, nem para vocês e nem para a gente. E é essencial que a vereadora também se eleja, porque alguns desses trâmites dependem também de alguém na Câmara dos Vereadores para aprovar as mensagens que o prefeito vai estar encaminhando. E por isso, às vezes, a colocação que aqui foi feita. Aí, falando rapidamente da questão da Monicap, que é do movimento de capoeiras, primeiro dizer que a Monicap, quando foi colocada, a intenção seria, na verdade, coordenar e realizando internamente, é essencial para que vocês possam crescer como instituição e como grupo unido. Porque é muito comum, às vezes, as divergências no segmento, seja ele qual for. Mas, muitas vezes, a gente tem que deixar a vaidade de lado para se unir em propósito comum, que, no fundo, só vai fortalecer a todos. Cada um, é claro, vai avaliar o momento de entender como e pode ter esse fortalecimento. O projeto específico, então, não vejo dificuldade. Porém, tem aqui Bolsa Mestre. Isso é muito complicado. Eu, particularmente, acho que não tem legalidade para isso.
Mas não vou também me antecipar a essa discussão. Quem ganhou a licitação, a empresa quebrou. Olha só. Então, pela lei, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que chamar quem tirou em segundo colocado. Resumindo, então, está no procedimento de mudança de empresa, ok? A própria lei, ela prevê isso. Resumindo, nesse primeiro momento, a licitação é para fazer o Museu Maria João Pérez. Eu não posso interferir nesse momento. Por outro lado, o Museu Maria João Pérez já está praticamente pronto. Como assim pronto? Porque o Márcio solicitou até a área de especialidade dele. Porque o museu, como aqui foi dito, pode ser virtual. Ele pode estar já inserido no site da prefeitura. Ok? Isso a gente pode fazer. Agora, de antemão, o reconhecimento, né, pelo mestre, que foi aqui dito, desculpa, eu não anotei na hora, mestre Medeiros, que é um precursor, né, da questão da capoeira. Aqui no município, reconhecido mundialmente, para a gente é uma satisfação imensa. Por exemplo, Maria João Pérez, que é conhecido, na verdade, como o Almirante Negro, que, de certa forma, foi o precursor da revolta das Chibacas, ele era o morador de São João da Praça da Bandeira, cara. E ninguém reconhecia ele, com exceção de alguns poucos segmentos da cidade. A prefeitura, na verdade, nunca reconheceu. E nada mais do que justo criar um museu onde as crianças do nosso município que passam pelas escolas tenham dentro do currículo educacional a passagem por aquele museu para reconhecer os seus heróis da sua cidade. Do mesmo jeito, eu não vejo dificuldade de inserir também. É claro que tem que ser feito um trabalho, porque essa questão do Maria João Ganso não foi de uma reunião de estado que você faz no museu. Isso foi um trabalho de quase 4 anos. Ok? Nada acontece da vez por dia. Mas eu quero de antemão me colocar à disposição, que eu vejo com muito bons olhos. Eu queria conhecer um pouco mais da questão da história, né, porque necessariamente eu não sou do segmento, não conheço os detalhes, e não adianta chegar aqui e fazer média. Né? Então não faço média. Acho que a coisa tem que ser muito clara e transparente. Posso, se não posso, não posso. Então gostaria de conhecer um pouco mais nesse setor. Gostaria, pode me passar. Tá? Eu me interesso muito por essas questões e pode ter certeza que de antemão já vejo com muito bons olhos. Quero conhecer um pouco mais. Naturalmente, período eleitoral é uma correria. Falar que a gente vai fazer mais reuniões sobre isso é história, não dá tempo para isso, mas fica aqui, naturalmente, a minha intenção, de alguma forma, de tentar contribuir com o sentimento do segmento. Ok? E aí, mais do que nunca também, reconhecer aquele que já fez um grande trabalho pelo município. E para finalizar, minha presidente, para facilitar, nós já tomamos uma decisão, né, inclusive já está no programa de governo do TRE e aberto para a população. A Fernanda nem está escutando, acho que ela vai gostar do que eu vou falar. Eu falo assim, mas você vai gostar do que eu vou falar. Nós tomamos uma decisão e o que é hoje uma subsecretaria de cultura, a gente já tomou a decisão, já foi no programa de governo, veio na Secretaria de Cultura. Fica fixado o valor mínimo de 1% da receita corrente líquida. Isso quer dizer o quê? A gente está falando de 2 milhões de reais para a faixa. Okay? Isso é o mínimo que tem que ser colocado. Porém, a gente quer colocar isso em votação na Câmara de Vereadores. Assim como nós tivemos com o Promate, que é o único programa na Baixada do Município e até no Estado do Rio de Janeiro para usuários de drogas. Okay? Que a gente tem aqui no município e que, por lei, a gente é obrigado a colocar 1% dos recursos para ter o tratamento adequado para essas famílias. Então, tem várias coisas que dá para ser executadas. Agora é natural. Eu preciso saber quais são os anseios e necessidades e, naturalmente, tentando trabalhar em prol de cada segmento. Bem, aqui foi colocado
Se tiver departamento, é consequência. Automaticamente vai ter. Talvez não com essa nomenclatura. Talvez como superintendente, talvez com outro nome. Ok? Se não for, não interessa muito nome. Interessa é a função e a ação que vai poder gerar para efeito que dá o suporte ao segmento. O cronograma, tem praticamente isso. No fundo, eu queria me colocar à disposição mais uma vez, dizer a todos que eu fiquei muito bem impressionado. Porque, como aqui ficou mais, a gente está muito acostumado a recepcionar pessoas. E, normalmente, olha, vamos ter um grupo que a gente está fazendo um movimento. Aí, quando chega lá, é 1, 2 ou 3. E, normalmente, tem dono. Mas, normalmente, tem dono. E a gente percebe aqui, primeiro, nitidamente, a boa vontade de querer, de fato, construir o trabalho. Então, de antemão, eu fico muito satisfeito. A Fernanda citou o seguinte, que esse espaço, pediu desculpa que esse espaço acabou ficando pequeno. Na próxima, combine comigo, eu vou reservar o chuva para vocês. Olha que beleza, aí a gente vai poder fazer muita coisa. Quem é o mestre que chegou? Mestre Bolso. Olha que beleza. Ué, a gente participa, né? Faz várias rodas, faz umas atividades, né, Walter? De alto rendimento lá, que é bom pra caramba, tem um grupo bom de gente rock em São João. Vamos fazer projetos pra gente usar esse exatamente. Gente, eu vou abrir aqui. Eu não sei como é que tá, gente.